a onça atacou novamente. Cavalos foram encontrados mortos numa área rural aqui, pertinho, no Lago Norte. E é uma situação, uma informação que tem gerado um pouquinho de medo, né, para as pessoas. A Polícia Militar Ambiental e o IBRAM encontraram pegadas parecidas como de uma onça próximo ao local em que os cavalos foram encontrados mortos. A região está em alerta, obviamente. Quem está lá acompanhando toda essa informação, vendo também o trabalho da Polícia Ambiental em um local com segurança, obviamente, é a Karine Nogueira. Karine, explica pra gente o que se sabe até agora. Seriam onças mesmo? Bem-vinda de novo. Isso mesmo, Cadeng. Nós estamos aqui no núcleo rural Córrego Palha, que fica na região rural do Lago Norte, onde essa onça parda e os dois filhotes, já temos a confirmação que eles atacaram alguns cavalos aqui ontem. Inclusive, a gente tem imagens aí dos cavalos, né? Eles têm um comportamento um tanto quanto estranhos, ficam em alerta, o que confirmou a presença do felino e também dos filhotes aqui na região do Lago Norte. A gente relembra que na semana passada ela passou ali próximo ao núcleo rural Olhos d'Água, também aqui no Lago Norte, atacou um cavalo e também outros animais. Eu vou conversar agora com a Tenente Thaís Gonçalves, da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal. Tenente, bom dia para você, agradecer sua participação ao vivo aqui no DF no Ar. A pergunta que não quer calar, Tenente, como é que está o monitoramento dessa onça com esse novo ataque? Como o Cadeng falou, deixa um pouquinho a gente aflito, né? Porque ela tá caçando, ela tá por aí, mas também falar que ela não representa um risco para nós, né? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Record, quem está nos assistindo. É isso mesmo, assim, as pessoas que moram em nesse núcleo rural, né? Tanto esse núcleo rural aqui que a gente está hoje, quanto Olhos d'Água, que foi o que a gente estava na semana passada. E as pessoas que moram nas proximidades, elas têm que ter em mente que agora foi avistada a onça, né? Infelizmente teve esse ataque, mas em outro momento as pessoas podem avistar outros animais silvestres, até por conta da região que a gente está, né? Então a gente está aqui numa área, é um núcleo rural, uma área com bastante vegetação, uma área muito rica, né? A nossa fauna aqui do Cerrado ela é muito rica, a gente está muito próximo ao Parque Nacional. Então, não é incomum as pessoas avistarem animais silvestres. Claro que a onça parda causa espanto, até porque é um animal muito forte, né? Um grande felino. Mas eu gostaria de tranquilizá-los novamente, porque nós não estamos na cadeia alimentar, né? da onça parda. Pelo contrário, ela foge do ser humano. Inclusive, ela enxerga o ser humano como um perigo, né? Porque, por mais que ela seja forte e tudo, ela enxerga o ser humano como perigo. Então, a gente gostaria de passar essa tranquilidade para a população. Perfeito. Eu queria saber como é que está esse monitoramento feito pela Polícia Militar e também pelo IBRAM. Na última vez, inclusive, Tatuzinho a entrevistou, a senhora chegou a falar com relação às câmeras de segurança que foram posicionadas em regiões específicas. Vocês chegaram a avistar essa onça andando por aqui? Então, o BPMA, juntamente com o Instituto Brasília Ambiental, a gente sempre faz ações em conjunto, né? Porque nós trabalhamos em prol do meio ambiente, estamos sempre juntos em comunicação, não só nessa ocorrência, como em outras também. Estivemos na semana passada aqui, o Instituto Brasília Ambiental posicionou câmeras, né, de monitoramento, principalmente naquela área de Olhos d'Água, para verificar se avistaria novamente a onça. Ontem a equipe esteve aqui também, tanto do IBRAM quanto do nosso batalhão, e foram reposicionadas as câmeras, mas quando verificamos as filmagens, nas câmeras não apareceu, né, nenhuma onça. O que apareceu foi gato, cachorro atravessando, mas onça mesmo a gente não viu através das câmeras. O que vimos foram vestígios, né? As pegadas, enfim, ranhuras em árvores, essas coisas a gente conseguiu avistar mesmo. A gente falou agora sobre o risco para o ser humano, isso já está descartado, né? Graças a Deus. Mas também tem um risco com relação aos animais. Muita gente por aqui tem cavalo, tem galinha, bode, ovelha, enfim. Qual é a orientação para essas pessoas que vivem aqui nessa região rural do Lago Norte com relação aos animais e também evitar, por exemplo, fazer passeios vespertinos, enfim. Quais são as orientações com relação aos animais e também até para a população?
O que a gente sempre orienta para as pessoas que têm animais, né? Como você falou, cavalo, etc., é que elas tenham um local específico para deixar esses animais em segurança, né? Digamos assim. A gente entende que, enfim, fazendas, chácaras, os animais ficam soltos realmente, mas no período noturno seria interessante que esses animais tivessem um local isolado para eles terem um descanso, né? Principalmente porque o período da noite é o período que principalmente a onça parda tem a atividade dela. Então, se tiver baia para colocar o cavalo, é o ideal. Se não tiver, tentem deixar o local bastante iluminado, tentem colocar, se possível, câmeras, colocar algum circuito de segurança, algum tipo de sensor, justamente para evitar que esse ataque ocorra. Já em relação ao ser humano, a nossa orientação é a mesma, né? É evitar andar à noite em área de mata, não só por conta da onça, por conta de outros animais silvestres, é o que a gente sempre fala, né? Aqui nós estamos numa área rural, próximos ao Parque Nacional, né? Que o Parque Nacional é onde tem, por exemplo, a água mineral, e a gente tem que entender que é a casa dos bichos, né? A casa dos animais silvestres é bem aqui mesmo, aqui é o habitat deles, né? Então a gente tem que estar preparado para encontrar algum bicho ou outro, seja um sagui, seja uma serpente, seja, enfim, qualquer outro animal silvestre. Perfeito, Tenente. Cadengue tem pergunta do estúdio, pode falar, Cadengue. Olha, ela acabou de falar, Karine, sobre água mineral também, tem a escola próxima. Como é que está a orientação, por exemplo, na escola, talvez aos usuários lá, frequentadores, né, da água mineral? Tem alguma recomendação? Pediram para interromper a aula ou mesmo a visitação ao parque, por exemplo? Perfeito. Cadengue está perguntando, Tenente, com relação a orientações que possivelmente possam ter sido passadas para a região ali da água mineral. Tem uma escola por lá, tem, é claro, a visitação ali do parque em si. Tem algum tipo de orientação para esses usuários da água mineral e também para essa escola ali perto? A água mineral ela é bem peculiar aqui em Brasília, porque a gente frequenta muito, né? A gente vai muito na água mineral e vira e mexe alguém avista principalmente mico, sagui, etc, né? Vai ser muito difícil nessa área que tem muita circulação humana uma pessoa avistar uma onça parda, por exemplo, porque a onça parda ela evita esse contato com o ser humano. Já outro animal que seja mais adaptado ao contato com o ser humano, possivelmente as pessoas vão avistar. De qualquer forma, a gente sempre orienta, não façam ataques aos bichos e também não alimentem os bichos, porque isso, além de desequilibrar, né, desequilibra, enfim, a cadeia toda, esse bicho vai ficar sempre sendo atraído por aquele local que tem alimento. Então, a gente sempre pede para a população ter esse cuidado, não alimentar o bicho, e questão de maus tratos, então, nem se fala, né? Claro, ótimo. Muito obrigada, viu, Tenente, pela participação ao vivo aqui no DF no ar. Pois é, orientações importantes. A gente vai seguir no rastro aí dessa onça parda que está aqui pelo Distrito Federal. Volto com vocês. Obrigada, claro que a gente está alerta aqui. Com certeza. Cuidado aí, Karine, viu? Vai seguir o rastro. Cuidado, você e a nossa equipe, com certeza, e tem muita informação ainda no nosso programa.